Olá a todos, aqui é a Larissa Dias Gonçalves e eu vou estar fazendo a resolução de uma lista de atividades de geometria. Vamos lá. Aqui, para classificar em verdadeiro ou falso. A letra A. Para que uma reta e um plano sejam perpendiculares, é necessário que elas sejam secantes. Sim, porque dessa maneira, uma reta, ela sendo perpendicular, ou seja, tendo um ângulo de 90 graus com um plano, ela tem que atravessar. Isso seria ser uma reta secante. Isso. Então, ela teria um único ponto P em comum e seria perpendicular, ou seja, sim, verdadeiro. B. Uma reta perpendicular a um plano é perpendicular a todas as retas do plano. Falso. Porque para ser perpendicular a todas as retas do plano, ela deveria ter um ponto P em comum. Ou seja, se ela tem aqui uma reta aqui lá longe e essa reta passa aqui, essa reta daqui não tem um ponto P em comum com essa daqui. Portanto, é falsa, pelo fato de que num plano tem infinitas retas. C. Uma reta perpendicular a um plano forma ângulo reto com qualquer reta do plano. Aqui é um ponto meio de contradição, mas eu considerei dessa forma. Verdadeiro porque a reta é perpendicular a todas as retas coplanares dentro do plano. Todas essas retas que vão estar aqui dentro do plano, elas vão ter o mesmo ângulo com qualquer reta que passe pelo plano, porque elas são coplanares, certo? D. Se uma reta é perpendicular a duas retas distintas de um plano, então ela é perpendicular ao plano. Verdadeiro. Na verdade, essa é uma das regras que fala se uma reta é perpendicular a um plano ou não. Porque se ela for perpendicular a uma reta só, ela pode ser perpendicular aqui, um ângulo de 90 graus aqui desse lado, mas ela pode ser torta assim. Então, como é que ela seria perpendicular ao plano dessa forma? Então, ela tem que ser perpendicular a pelo menos duas retas, porque aí ela não ficaria torta, entendeu? Mas essas duas retas tinham que ter um ponto de intersecção. E aí ela seria perpendicular ao plano. Letra E. Uma reta ortogonal, ou seja, uma reta que é reversa, não faz parte do plano, mas tem um ângulo de 90 graus. Elas são ortogonal a duas retas paralelas distintas dentro de um plano. Então, aqui as duas retas paralelas e distintas de um plano. Ela pode ser paralela ao plano? Não, porque para ela ser paralela com o plano, ela tem que ser secante, assim como a gente falou nesse daqui. E se ela tá lá fora, ela não é secante, ou seja, ela não é paralela a esse plano. Aqui, A2. Construa por um ponto P dado, vamos supor que o ponto P seja esse daqui. Por um ponto P dado, uma reta ortogonal. Uma reta ortogonal a duas retas concorrentes. O que é uma reta concorrente? No caso, esse ponto P, ele vai poder ser assim. Ser aqui porque ele é ortogonal. Tá. Duas retas concorrentes, que ela tem um ponto em comum. Tá. Mostre que a reta T, vamos supor que o ponto P seja aqui, a reta T seja essa reta ortogonal. Que a reta T é única. O que acontece? Se a reta T passa pelo ponto P fora do plano, que contém essas duas retas R e S concorrentes, então a reta T ela é única, pois para que ela seja perpendicular, ela tem que ser secante. E o único ponto P que a reta ortogonal passa está fora da reta R e S, mesmo que ela não esteja aqui, nesse plano. Mas para ela ser ortogonal, ela tem que fazer um ângulo de 90 graus. E para qualquer plano, seja dentro desse ou seja fora dele, para qualquer reta que seja perpendicular, ela só passa por um único ponto. E é uma única reta. Número 3. Aqui tá falando para mostrar. Olha, seja uma reta R perpendicular ao plano alfa em P. Mostre que uma reta S é perpendicular a R em P, em um ponto específico P, somente se a reta S estiver contida no plano. Olha, se a reta R pertence ao plano beta, vamos supor que o plano beta aqui é a minha mão, e ele intercepta o plano alfa, ou seja, ele atravessa assim, faz um ângulo de 90 graus igual a reta aqui que faz, ele vai ter uma reta T em comum com o plano alfa, porque ele vai estar passando aqui e vai estar tendo essa reta aqui em comum. E se essa reta T passa pelo ponto P
assim como a reta S. A reta T vai ser igual à reta S. Por quê? Porque por um único ponto de intersecção passam infinitas retas. E se essas infinitas retas passam por esse ponto, essas infinitas retas vão ser iguais. Por quê? O que acontece? Elas vão ter o mesmo ângulo com essa mesma reta, entende? Então, sim, essa reta S, ela está contida no plano alfa, por conta desse motivo. Tá, 4. Considere uma reta S, contida em um plano alfa, e uma reta R perpendicular a S. Então, necessariamente, A. R perpendicular a alfa? Não. Lembra que eu falei que para uma reta ser perpendicular ao plano, ela tem que ser perpendicular a pelo menos duas retas do plano. Então, essa daqui está falsa. B. R e S são coplanares? Não. Porque se R é perpendicular a S, então R não faz parte do mesmo plano alfa. Ele intercepta o plano alfa num ponto P, porque ele é paralelo. Tá. A letra C. R é paralela a alfa? Não. Porque se R é perpendicular a S, então não é possível que R seja paralela a alfa. Porque se ele, para ser paralela a um plano, ela tem que estar mais ou menos assim. Ou seja, ela nunca vai se encontrar com S. E se ela é perpendicular, ela é secante. E se ela é secante, ela não tem como ser paralela. Tá. Letra D. R está contida em alfa? Não, pois R intercepta o plano alfa. E para ela estar contida, todos os pontos que formam a reta R teriam que estar no plano. Então, não. Agora, a reta S, sim, ela está contida no plano. Tá, letra E. Todas as retas paralelas a R interceptam S. Olha, aqui é um ponto delicado, mas eu acredito que seja. O que acontece? Aqui tem uma reta R e todas as retas paralelas a R, ou seja, todas as retas que teriam lado a lado que nunca ia tocar, então elas iriam passar pelo ponto S. Eu acredito que sim. Tá, a 5. Qual a posição relativa entre dois planos distintos, ou seja, não é o mesmo plano, sabendo que os mesmos são perpendiculares a uma mesma reta? Ou seja, a mesma coisa de eu imaginar aqui o caderno, aí eu coloco uma reta aqui, aí eu colocaria outro caderno de cima dessa reta, que seria o lápis, que também seria perpendicular. Eu fiz esse desenho aqui para simular, ou seja, um caderno aqui embaixo e um caderno aqui em cima, e a reta passando no meio dos dois. Ou seja, aqui, provavelmente estão um acima do outro com espaço entre eles por onde a reta passa, assim como na imagem. Ficou claro? E é isso. Tá feita a resolução dessa lista.